no YouTube, então vamos começar a aula de transferência de calor, primeira aula do ano, né? Essa aula vai ser gravada, vai ser postada lá no YouTube. Tem outras aulas lá, tá? Do ano passado, eu ainda não deletei, eu vou deletar tudo, tá? Vou começar tudo de novo. E aí nós vamos seguindo, vamos, né? Até pra gente ficar sincronizado com relação à aula e o conteúdo, né? Porque vocês até podem puxar lá alguma aula do ano passado, mas sempre tem alguma mudança, alguma coisa, né? Não cai exatamente igual. Então, prefiro deletar e fazer tudo de novo, até porque a gente vai ter as aulas de novo, de qualquer forma, né? Então, daí a gente vai tendo as aulas e eu vou postando lá para vocês, tá? E aí a gente vai seguindo dessa forma. Eu preferiria estar com vocês numa sala de aula, né? Acho que é muito mais rico, proveitoso, né? Mas infelizmente a gente está nessa situação remota, vamos ter que nos virar do jeito que a gente pode. Inclusive tem um senhor aqui trabalhando aqui em casa, ele tá, às vezes liga circular, não tem o que fazer, às vezes vamos escutar um barulhinho, tá? Que é próximo aqui, não tem o que fazer, tá? Mas eu acho que não vai atrapalhar a aula. Então vamos começar aqui com transferência de calor. Peço que vocês interajam, tá, comigo, gente, perguntem o que vocês quiserem, porque senão a aula fica muito assim, muito maçante, né? Uma sala de aula, nós estamos ali ao vivo, né? Mas nessa situação remota, né? Parece uma situação virtual demais pra gente ter aula, mas a gente consegue, tá? Então vamos tentar interagir o máximo possível. Perguntem. Surgiu uma dúvida, abre o microfone aí e pergunta, tá? Então a gente já falou sobre as avaliações, conteúdo, né? Brevemente sobre conteúdo, porque a gente vai vendo agora no início do semestre. E eu vou postar agora também o plano de ensino, daí quem tiver mais curiosidade para saber exatamente qual vai ser o conteúdo do ano inteiro, pode olhar lá no plano de ensino também, tá? Bibliografia, já passei para vocês. Nós vamos usar o livro do Senge, eu tenho do Encropera também, não sei se eu falei, não me lembro se eu falei, acho que sim, que é Fundamentos de Termodinâmica do Encropera, né? Do DeWitt. Tá na 8ª edição já. Ele é um livro muito bom também, tá? Então, se vocês quiserem também usar como apoio, vocês podem talvez conseguir o PDF aí em algum lugar na internet, tá? Então vamos começar. Eu sempre começo falando um exemplo mais simples possível. Vou colocar aqui exemplo. Tá? Eu sou péssimo para desenho, mas eu vou tentar desenhar uma xícara aqui. Vamos colocar um café preto, né? Vou colocar um café aqui. Vamos supor que a gente esteja com uma xícara de café numa mesa. Então aí, alguém aí deve estar com um cafezinho do lado, né? Eu não consegui fazer o meu hoje. Fiz de manhã cedo, mas não deu tempo de fazer agora. Mas vamos supor que tem um cafezinho aqui do lado. E esse café está muito quente, né? Como é que se dá a transferência de calor desse café? Né? Nós temos aqui saindo transferência de calor por aqui, por aqui, por aqui, né? Beleza, então o café vai transferir calor para o ambiente até o café, a temperatura do café e da xícara ficarem em equilíbrio
né, termodinâmico com o ambiente. Isso a gente já viu em termodinâmica, né? Isso a energia, ela naturalmente ela flui da fonte quente para a fonte fria, né? Até você atingir o equilíbrio térmico, né? Agora vamos supor que eu estou com pressa e eu quero esfriar esse café mais rápido. Vamos supor aqui. Então aqui nós temos, eu vou fazer desse lado. Se eu deixar esse café parado, dá para ver aí? Dá. Vamos supor que aqui esse café é cheio de moléculas, né? Partículas, água, enfim, né? E se eu deixar esse café parado, o que vai acontecer? Vai acontecer, obviamente, algum movimento de convecção natural, etc., mas, né, dentro dos limites da convecção natural, mas vai ocorrer um processo meio que difusivo, né? Difusivo, o que é? Você passa de molécula para molécula, né? E vai indo, né? Por exemplo, uma difusão em um sólido, né? O sólido você tem ali as estruturas cristalinas e o calor ele flui, né? Claro, essas estruturas estão vibrando, mas os átomos a princípio, né, não saem andando para onde eles quiserem, para onde eles querem, né? Então você tem um movimento difusivo onde a energia vai passar de átomo para átomo, né? Movimento condutivo de energia, vamos dizer, né? No caso aqui do café, o café é líquido, não é sólido, beleza. Então eu vou ter convecção natural, não é a situação de um cristal sólido, de metal, por exemplo. Mas há uma tendência de que haja um movimento mais difusivo, por quê? Porque o café está parado, então as moléculas vão passar calor nas regiões mais quentes, que são as regiões centrais, né, da xícara, para a periferia, né? Então, as moléculas da periferia tendem a estar um pouquinho mais frias, entre aspas, né, do que as moléculas do centro. Né? Por quê? Porque o calor está saindo aqui, né? Então há uma frente de gradiente de temperatura aqui, que é justamente o que está gerando o fluxo de calor. E isso demora algum tempo, né? Se você deixar uma xícara de café ou um prato de sopa parado, ele vai demorar um tempo até esfriar, né? Mas, e se eu quisesse esfriar mais rápido, o que eu deveria fazer? Se a gente introduzir aqui uma colher, né, e eu mexer essa xícara, o café que está nessa xícara, de forma que eu faça com que as moléculas que estão mais no centro venham parar lá na periferia da xícara, né? O que isso ocasiona? Ocasiona que eu não vou ter toda essa resistência aqui que está ocorrendo até o calor chegar na parede da xícara, né? Por quê? Porque a molécula que estava aqui no centro agora veio parar aqui na borda, né? Então, se você quiser esfriar um café, é só mexer o café, né? É claro que se você ficar soprando ali, né, que nem a gente assopra um prato de sopa, por exemplo, claro, também ajuda, né? Então, se eu botasse aqui, né, um ventilador, né, ou, né, soprar ali em cima para ver se esfria mais rápido, beleza, eu vou estar ajudando, mas eu só vou estar ajudando no sentido de que eu vou estar removendo o calor externo, né? Que, por exemplo, você pode pensar a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho uma temperatura T infinito, vamos supor 20 graus, hoje está menos até, né? E nós vamos ter a mesma frente aqui, né? As moléculas de ar, se tiverem paradas,
né? O ar que está mais próximo, claro, uma situação idealizada, né? Onde o ar está praticamente parado, isso nunca acontece, né? Sempre tem uma frestinha onde entra um ar, né? Mas claro, estamos aqui exagerando para entender, né? Então aqui eu teria o ar mais quente, mais próximo da xícara, e conforme eu me afasto da xícara, eu tendo a ter a temperatura do ambiente, né? Tipo 20 graus. Então é claro que se eu assoprar aqui, o mesmo efeito convectivo que tinha dentro da xícara quando eu mexi, vai ter também na parte externa. Então se você quiser esfriar um café, você pega uma colherinha, fica mexendo e assopra, né? É a forma mais eficaz de você conseguir esfriar o café. Só assoprar você vai estar perdendo toda a parte interna da xícara aqui, onde eu tenho a movimentação das moléculas. Teria, né, se eu mexesse. Certo, gente? Tranquilo? Foi só para a gente tentar dar um start aí, entender, né? Do que nós, não é que nós estamos entrando, do que nós estamos falando, né? Transferência de calor. Por que tem que ter uma disciplina só de transferência de calor? Né? Já não vimos termodinâmica? Já não é suficiente? Não, porque agora a gente vai ter que entrar nesses pormenores aqui, ó. Como é que isso aqui se dá? Como é que é a equação que rege essa transferência de calor, por exemplo, né? Se eu não mexer o café dentro da xícara, ou se eu estiver ali mexendo, porque daí se eu estiver mexendo eu vou estar exercendo um escoamento ali, né? Tem uma velocidade, tem um fluxo que está passando, que vai estar girando ali, né? Enfim, né? Eu tenho um escoamento de fluidos, eu tenho uma velocidade envolvida ali, e essa velocidade vamos dizer, de giro, de rotação do café, é justamente o que vai facilitar a troca de calor, concorda? Então já dá para ver que transferência de calor envolve também mecânica de fluidos. E é justamente, não é à toa que MecFlu é pré-requisito para essa disciplina, né? Mas vamos entrar, vamos ver se a gente consegue falar tudo hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, ainda hoje, se der tempo. A aula vai até umas 10h15 por aí, né? Começou às 10, às 11h60, 10h15, pelas minhas contas. 10h15, não, desculpa, 11h15, né? 11h10, 11h15, né? Mas eu acho que vai dar tempo sim, então vamos lá. Dúvidas, gente? Qualquer pergunta aí, por favor, falem comigo. Tudo bem? Como é que tá aí o som, o vídeo, tá bom? Estão vendo bem? Tá tudo bom, professor. Tá, às vezes aparecer assim que eu tô andando em frames, né? Mas isso é por causa da internet, não tem muito o que fazer. Na gravação não fica assim, né? Porque daí eu vou gravar, fazer o upload do vídeo, né? Mas enfim. Muito bem. Então vamos começar aqui bem de leve, uns conceitos fundamentais. Só para a gente lembrar. Só para a gente lembrar um pouquinho lá de termodinâmica, que a gente falou sobre calor específico, né? A gente falou sobre calor específico. E provavelmente vocês não devem estar muito lembrados. Então eu quero recapitular porque a gente usa bastante esse conceito de calor específico e isso gera a equação, uma equação que a gente utiliza bastante também. Eu quero colocar para vocês. Tá? Então o que é o calor específico? Quem é que lembra aí? Quem que lembra?
Calor específico, gente. Isso aí vocês viram até no segundo grau, eu acho, ou no... onde mais? Física 2, Física 1, não sei. Alguém falou alguma coisa no chat aqui. Marcos, capacidade de trocar calor. Tem a ver, pode ser, visto dessa forma. Mas eu peço que fale no microfone, tá? Eu escutei aqui o barulhinho, mas eu não consigo ficar toda hora olhando o chat, né? Por causa da dinâmica da aula. Então eu peço que fale no microfone, tá? Se puder, né? Não sei se o Marcos tem microfone aí, deve ter. Então, capacidade de trocar calor, né? Tem a ver, né? Tem a capacidade calorífica, né? Que é o que ocasiona a ideia de calor específico, né? Que é o calor trocado dividido pela temperatura na qual se deu, né? Pelo delta de temperatura na qual se deu essa troca de calor, né? Mas eu vou colocar aqui, que vocês já devem ter visto, mas eu vou colocar aqui em palavras, porque é uma definição bem simples e ajuda bastante a pensar calor específico e nunca mais esquecer. Tá? Então, a energia necessária para aumentar a temperatura para aumentar a temperatura em 1 grau por unidade de massa. Em 1 grau. Vou botar aqui grau por unidade de massa. Por unidade de massa, justamente, porque se chama específico, né? Calor específico. Você poderia ver também do ponto de vista de capacidade térmica, que daí seria só o calor, a energia, para aumentar 1 grau. Então, energia por temperatura, né? Então, joule por Kelvin, por exemplo, né? Aqui não, aqui é joule por Kelvin por quilo, né? Então, vamos colocar aqui o calor específico. Geralmente a gente simboliza pela letra C minúscula, né? Então, qual é a unidade que vai ter? Joule, que é a energia necessária para aumentar 1 grau. Então, energia para aumentar 1 grau. Então, energia por Kelvin, né? Por Kelvin. Como é específico por quilo, né? Por quilo. Tá? Então, essa é a unidade do calor específico. Então, energia para subir 1 grau uma determinada substância. E aí, grau em Kelvin, né? Por quilo. Tá? Certo, gente? Então, a gente pode colocar também em termos de energia interna. Em termos da energia interna, como é que ficaria? DU, lembra da energia interna, que vem lá da primeira lei da termodinâmica? Vocês usaram bastante lá em termodinâmica, né? DU é igual a Czinho V, calor específico, Czinho V, vezes, aqui já pode colocar, tá bom, deixa em D, dt, depois isso aqui vira delta U, é igual a Czinho V vezes delta T. Tá? Por que chama de Czinho V? Porque essa equação aqui vale para volume constante.
Tá? Isso vem da equação da capacidade calorífica, né? Aí você aplica a primeira lei nessa capacidade calorífica. Se o volume é constante, eu não tenho trabalho, porque eu não tenho movimentação de fronteira. Deixa eu sair da frente aqui. Eu não tenho movimentação de fronteira, então eu não vou ter trabalho. E a troca de calor, então, lá pela primeira lei, né? Que é o calor trocado é a variação da energia interna mais o trabalho, lembra? Não tem trabalho. Então a troca de calor é igual à variação da energia interna. Então troca a energia, que é a própria troca de calor, por a energia interna, que isso é da primeira lei. Tá? Então você atrela o calor específico à própria energia interna. Tá? Isso a volume constante. Certo? Muito bem. Mas tem outra abordagem que é você pode colocar também em termos da entalpia. Em termos da entalpia. Onde você vai ter o DH, lembra da entalpia? Entalpia é importantíssima, né, gente? DH igual a C, calor específico, só que daí vai ser um CP dt. Tá? E aqui também da mesma forma, eu posso extrapolar isso aqui para uma variação macroscópica, delta H C de novo, CP delta T, tá? Vai ler direito isso aqui, tá? Czinho. Tá? Isso aqui ocorre isso aqui é volume constante, aqui é pressão constante. Justamente, se ocorre a pressão constante, podemos fazer aqui uma pequena dedução. O calor trocado é igual a variação de calor. Calor trocado é a variação da energia interna mais o trabalho. Esse cara aqui, se a pressão é constante, isso aqui vira P vezes a variação do volume. Lembra? Cálculo de trabalho, PDV, né? Pressão constante, sai fora da integral, então vira P vezes a variação do volume. Né? Só que justamente você atrela isso com a entalpia, porque a entalpia é a energia interna mais P, pode colocar aqui, ó, variação de entalpia é a variação da energia interna mais P vezes a variação do volume. Então você vai atrelar o calor específico, que vai ser pressão constante, você usa isso na hora de calcular o trabalho, você atrela direto com a entalpia, então vai ter que o calor específico, quando se trata de um processo a pressão constante, vai estar atrelado à entalpia e não à energia interna, como era o caso do volume constante. Tá? Mas tudo bem, isso aqui é só para tentar não vomitar direto essa equação aqui, tentar explicar de onde é que saiu. Né? Bom, saiu daqui, tá? Aplicação da primeira lei. Aí você joga aqui e você vai ter que a pressão constante, você vai ter um calor específico. Se o processo é a volume constante, você tem um outro calor específico. Tá? Isso depende do processo. Mas felizmente tem uma simplificação legal que dá para fazer. Tá? Se o caso é incompressível,
para o caso de processos incompressíveis, tá? Nós estamos falando aí de sólidos líquidos, né? Pode botar aqui, ó, sólidos e líquidos, tá? Nós temos que, vamos colocar aqui, ó, como é que ficaria a entalpia? Ela é a energia interna mais P vezes V, né? Então a variação da entalpia é a variação da energia interna mais P vezes a variação do volume, concorda? Bom, mas se o processo ocorre de forma incompressível em sólidos para sólidos e líquidos, né? Eu não tenho variação de volume. Então, a minha entalpia, variação de entalpia, ela vai corresponder à variação da energia interna. E aí, essa diferença que antes havia entre os processos a volume constante e os processos a pressão constante vai cair por terra, né? Para essa simplificação, tá? E aí a gente vai ter que o Czinho V vai ser correspondente ao Czinho P, que a gente chama de simplesmente um C. Então, às vezes você vai ver em tabelas CV, né, que é uma tabela que veio de processos a volume constante para o cálculo do calor específico. Você vai achar tabelas onde você vai ver CP. Tá? Bom, isso é são tabelas que foram geradas a partir de processos a pressão constante. E você vai ver tabelas que só vai ter um Czinho, C, calor específico. Por quê? Porque já consideram essa simplificação aqui. Tá? Sei lá, calor específico do aço. Bom, não vai ter um CP ou um CV. Vai ter um C, calor específico do aço. Sei lá, o aço 1020, por exemplo. Né? Certo, gente? Muito bem. Tá, deixa eu apagar aqui. Agora eu quero mostrar por que a gente falou sobre isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Por favor, perguntem aí. Não me deixe nesse monólogo. Alguém falou alguma coisa? Tranquilo por enquanto, Marcos. Espero que fique tranquilo durante o ano inteiro. Né? Tá, por que eu falei isso aí? Agora vamos ver que isso aqui, essas ideias de calor específico geram uma equação, não é que geram, mas dão vazão, dão permissão, vamos dizer, para que a gente monte uma equação muito útil, né, e muito fácil de usar. Vamos para deduzir essa equação, vamos partir da primeira lei. Primeira lei da termodinâmica. E aí a gente já aproveita, faz uma revisão. Da primeira lei. Então vamos supor que tem um sistema fechado aqui.
É um tanque rígido, eu tenho um gás aqui dentro. Tá? Aqui dentro nós temos um gás. Certo? Aqui estão as fronteiras do sistema, porque não há troca de massa, então não precisa ter volume de controle, isso aqui é um sistema. Tá? Isso aqui é um sistema, não precisa nem dizer que é fechado, enfim, não é fechado porque troca calor, né? Vamos colocar aqui uma equação muito básica. A energia que entra, tá? Menos a energia que sai, é igual à variação de energia. Sim, grande novidade. Mas é isso aí mesmo, é isso que a gente faz balanços, né? Balanço de energia. Mas a energia que entra, por exemplo, você pode associar, vamos supor, a energia que entra menos a energia que sai. O que é essa energia que entra menos a energia que sai? Você pode atrelar isso diretamente com a troca de calor menos, né, a variação do trabalho, concordam? O que entra menos o que sai. Bom, se é um sistema, pode sair calor ou entrar calor, enfim, né? Mas pode sair trabalho ou entrar trabalho. Eu falei que era um tanque rígido, né? Só para dar um exemplo, mas vamos colocar a equação geral, supondo que há possibilidade de trabalho. Então, o que é o que entra menos o que sai? O que entra menos o que sai é o calor menos o trabalho. Entende? Porque calor que está entrando, isso é da convenção de sinais do calor, né, para um sistema. Calor que entra é positivo, calor que sai é negativo. Da convenção de sinais para trabalho, trabalho que sai é positivo, então trabalho que entra é negativo, né? Então é invertido a convenção de sinais de calor e trabalho. De forma que se você fizer o que entra menos o que sai aqui, vai dar o calor menos o trabalho, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o que entra menos o que sai é o balanço, né? É o que está mudando lá dentro. E o que está mudando lá dentro vem do calor e do trabalho. Então, calor menos o trabalho é justamente o que está variando lá dentro. E é justamente a energia interna. Tá? Bom, essa aqui é a primeira lei. Certo? Que lá em termodinâmica a gente deduziu, não dessa forma, aqui está uma forma bem simplificada de chegar na primeira lei. Lá a gente deduziu de uma forma mais... de um jeito mais formal, né? Certo, gente? Por isso que eu falei do tanque rígido, porque se isso aqui é um tanque rígido, vocês lembram de termodinâmica? O que é o trabalho? O trabalho, ele é caracterizado sempre por uma movimentação de uma fronteira, geralmente, né? Quando você fala aí de uma expansão de um êmbolo, uma contração de um êmbolo, etc., um gás expandindo ou contraindo, né? Dessa forma, o trabalho tem que estar atrelado a uma movimentação de uma fronteira, né? Na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, né? Se o tanque é rígido, nós temos que a variação do trabalho é zero, concorda? E aí você chega aqui, a troca de calor é justamente o ΔU, né? Mas quem é o ΔU? Usando
a anotação de calor, né? Calor, nesse caso, é o volume constante. Você tinha lá a equação, delta Uzinho é CV vezes delta T, né? Bom, vamos jogar isso aqui. Só que aqui aqui está específico, né? Como é que eu chegaria no delta U, né? Delta U dividido pela massa, concorda? O Czinho V vezes o delta T, concorda? Porque esse delta Uzinho aqui, ele é a energia específica, né? Então essa energia aqui está dividida pela massa. Como é que eu chego no Uzão? Bom, Uzão é a energia total, né? Então pega e joga aqui para cima. Então você vai ter aqui delta Q vai ser igual a M vezes Czinho V vezes delta T. Isso aqui já pode colocar na forma de delta também, né? Aqui também já poderia colocar. Ou simplesmente a troca de calor, né? Deixa na forma de delta porque é uma função de linha, né? Bom, essa equação aqui vocês conhecem, né? É daí que ela vem, né? Então isso aqui você pode usar bastante, sempre que você tiver a oportunidade de usar, você pode usar. É uma equação básica, mas que, né, lá pelas tantas, lá no meio das nossas equações complicadas que nós vamos ter que ver lá em Transcal, eventualmente você pode ter que usar isso aqui, não tem problema nenhum, tá? Que a troca de calor é MC delta T, né? Isso aqui vocês viram, acho que até no segundo grau já, né? Antes de entrar na faculdade, vocês já tinham visto isso aqui, eu acho. Tá? Muito bem. Certo? Que horas são aí, gente? Ih, já é 15 para as 11. Vamos ver se dá tempo de falar. Eu acho que não vai dar tempo. O que a gente faz? Vamos botar um exemplo aqui. Eu não gosto de atropelar as coisas. Vamos colocar um exemplo aqui. Um balanço em regime permanente. Em regime permanente. Vamos supor que a gente tem um cano, um tubo, certo? E esse tubo está submetido a um fluxo de algum fluido. Tá? Vamos colocar aqui M, uma vazão mássica, né? Não é nem um exemplo, vamos dizer, de utilização disso aqui. Isso aqui é para sistema, né? Aqui nós estamos vendo um caso que é para volume de controle. Já vou colocar aqui o volume de controle. Aqui nós temos a temperatura de entrada, né? E o fluido está entrando aqui, né? Vamos ter a mesma vazão de saída, porque é um cano só, então a massa não pode sumir e não pode se criar do nada, então o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Mas eu vou ter também uma temperatura de saída aqui. Tá? Isso aqui também, deixa eu fazer desse lado aqui, está saindo aqui o fluido, certo? Vamos colocar um volume de controle aqui,
nosso volume de controle. E como é que ficaria daí essa equação? Se eu quisesse aplicar essa equação aqui, porque isso aqui é um sistema. Essa equação aqui está me falando de massa. Então tem uma massa ali, há uma troca de energia, uma troca de calor, e eu estou calculando as coisas em um sistema. Tá? Mas isso é muito limitado, né? A maioria das aplicações que a gente tem em engenharia, você trabalha com fluxos, vazões mássicas, né? Então, como é que eu poderia extrapolar essa equação para essa situação aqui? Aqui podemos colocar a vazão mássica como? Vai colocar aqui só para constar, porque a gente não vai exatamente utilizar, é ρ V vezes área. Nesse caso aqui, você teria um fluxo de calor, né? Porque conforme esse fluido vai passando, né, você tem aqui uma saída de calor que é na forma de um fluxo, concorda? Que enquanto estiver escoando vai estar saindo um calor a uma taxa, tantos joule por segundo, por exemplo, né? Você pode colocar dessa forma aqui, joule por segundo, que é o nosso famigerado watt, né? Pela primeira lei, se você for colocar, isso aqui vai ser M vezes a variação de entalpia. Tá? Isso aqui da primeira lei para um volume de controle. Certo? Mas isso aqui, tá, isso aqui é da primeira lei, tá? Primeira lei para volume de controle. Não sei se vocês lembram, mas aí agora as coisas começam a ficar entendidas não na forma de energia interna. Energia interna é para sistema, tá? Nada impede que eu use energia interna para cálculos com volume de controle. Nada impede, só que a energia interna foi deduzida a partir de um sistema para dar conta, para chegar na primeira lei para sistema, né? Tanto é que está aqui. Tá aqui. Mas quando a gente fala de primeira lei para volume de controle, onde tem vazões mássicas envolvidas, você parte para um outro conceito, não sei se vocês lembram, que é o conceito de entalpia. Então, quando a gente fala de primeira lei para volume de controle, a energia interna vira entalpia. Vamos dizer assim, trocando, né, uma coisa por outra, né? Então, o que é a entalpia? A entalpia é a energia interna, mas quando você fala de volume de controle. Por quê? Porque a entalpia é justamente a energia interna mais o PV. O que é isso aqui? Esse PV está atrelado com, não sei se vocês lembram, a gente falou bastante sobre isso lá em termodinâmica, esse PV aqui vai estar atrelado com o trabalho que o fluxo está fazendo para entrar no volume de controle. Vocês entendem? Porque para entrar no volume de controle, esse fluxo tem que vencer uma resistência, concorda? Bom, se ele está vencendo uma resistência para conseguir entrar, ele está gerando trabalho. Então está gerando trabalho para dentro do volume de controle. Da mesma forma, quando ele sai do volume de controle para o meio, ele também tem que vencer uma resistência, né? O meio está ali, e ele tem que empurrar o meio para conseguir sair. Então, está exercendo uma resistência também, então está gerando trabalho no meio. O simples fato de entrar e sair um escoamento do volume de controle gera trabalhos, né? Onde que estão contabilizados esses trabalhos? Aqui, no PV, né? Então, o que é a entalpia? É a energia interna
mas quando eu estou considerando um volume de controle, porque daí eu tenho que adicionar esse termo do trabalho do fluxo para entrar e para sair. Então é por isso que a entalpia é tão importante. A entalpia é importante por isso. Porque ela está diretamente atrelada ao conceito de energia interna, né, que vem lá do sistema. Tá? Muito bem, mas daí como é que fica isso aqui? Bom, da dedução de calor específico para pressão constante, eu posso dizer que isso aqui é MCP ΔT, não posso? Bom, então facilmente a gente consegue também uma equação considerando o calor específico, MCP ΔT, só que agora o M é a vazão mássica. Né? É claro que se o fluido for incompressível, de novo, né, o Czinho V é igual ao Czinho P, que é igual ao Czinho. Então, se eu considerar fluido incompressível aqui, eu posso trocar esse CP pelo C. Tá? Então, de repente, na tabela, você vai procurar uma tabela, você não vai achar o CP. Ah, mas eu tenho que usar o CP aqui. E eu não achei CP na tabela. Bom, de repente, faz uma análise do teu problema e vê se tu pode considerar escoamento incompressível. Muitas vezes vai poder, né? E aí você pode usar o C, que é já considerando essa hipótese de fluido incompressível. E aí talvez seja mais fácil de você achar na tabela. Certo, gente? Dúvidas? Tudo bem? Até aqui? Estamos começando bem de leve, né? Só para dar o start aí, para a gente engrenar, né? Iniciando o ano de 2021, no meio do ano, né? Nossa, faz parte. O importante é que estamos todos vivos. Né? Certo, gente? Dúvidas aí? Alguém pergunta alguma coisa, por favor. Senão eu fico com aquela sensação de que ou não entenderam nada ou eu estou sendo banal demais. Entendeu? Superficial demais. Ninguém tem nenhuma dúvida? Tudo bem aí? Vocês estão aí, gente? Emanuel, tá aí? Eu, tô aqui. Ah, tá bom. Laura, pergunta aí, Laura. Salva aí, Laura. Não tem pergunta? Eu não tenho perguntas, professor. Tá bom. Tá, então tá assim, ó, agora são quase 11. Eu não vou entrar no próximo assunto, que eu ia começar a falar de condução para entrar na convecção, mas vamos com calma, senão eu vou atropelar e não vou conseguir falar isso aí em 15 minutos. Tá? Então vamos ficar por aqui. Como atividade para frequência, eu peço que vocês façam uma leitura do capítulo 1 do Sengel, lá, começa falando lá do James Joule, né? Quem foi o Joule, façam uma leitura aí, tá? Até o capítulo 1.4, até 1.4 ali, que ele fala da primeira lei da termodinâmica, tá? Eu vou deixar isso como atividade aí para vocês fazerem uma leitura até meio-dia. Então aproveitem o tempo, tá?
Leiam aí. Eu não vou lançar atividade lá como frequência, tá? Porque é uma leitura que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Mas façam a leitura, tá? Sugiro fortemente. Para não ficar só na aula, né? Porque senão você vai ficar só com o que eu estou falando e você tem um livro muito bom aí disponível que você também pode usar como fonte de conhecimento, tá? Então, se acostume a ler o livro. É um livro bem didático, muito bom esse livro de Senjo, né? Então, se acostume a lê-lo, né? Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Se não tem dúvidas, vamos ficar por aqui hoje. E nos vemos na sexta-feira que vem. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção aí, então. Bom fim de. Professor, valeu. Valeu, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Valeu, tchau.